Novas estações meteorológicas são instaladas em áreas montanhosas do Paraná. Equipamentos vão reforçar segurança de esportistas. Mobilidade em pauta na região do Vale do Itajaí. Parceria público-privada prevê construção de túnel imerso entre Navegantes e Itajaí. Rio Grande do Sul investe 34 milhões de reais em centro de pesquisa. Estudos serão relacionados às mudanças climáticas. Defesa de Bolsonaro pede absolvição. Advogados argumentam inocência e absoluta falta de provas. Peru promulga lei de anistia a militares. A ação é questionada por organismos de direitos humanos. E você vai ver também. Garopaba, no sul catarinense, faz celebração de boas-vindas às baleias francas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 14 de agosto. Agora no horário de Brasília, 8h02. 2 dias após a explosão na fábrica Anaex Brasil em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, as forças de segurança e salvamento do estado seguem trabalhando para identificar os trabalhadores vítimas do acidente. Estão atuando no local equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Polícia Civil, para a varredura completa da área, que foi dividida em 9 quadrantes. O trabalho envolve ainda apoio de equipes da Enaex e empresas voluntárias. A investigação da explosão em 4 Barras é altamente complexa pela quantidade de vestígios encontrados no local. A Polícia Científica avança todo dia nos trabalhos de coleta dos vestígios. Até o momento, foram cerca de 400. Foram colhidos no local já 338 vestígios pela Polícia Científica, pelo Bombeiro Militar, os quais já estão sendo analisados. No dia de hoje, da manhã de hoje até agora, nós temos 50 vestígios também que foram localizados, serão encaminhados para a Polícia Científica. Nós fizemos um contato formal com os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a Polícia Federal, para que nos auxiliem, para dar agilidade nesses laudos, nesses exames. Esses estados já se manifestaram positivamente, em especial São Paulo, Santa Catarina e a Polícia Federal, que vai dar agilidade de um processo que nós levaríamos em torno de 2 meses para mais. A gente pretende encerrar toda esses laudos para emitir o atestado de óbito dessas pessoas em 10 dias, 15 dias no máximo. O trabalho de coleta de vestígios segue o protocolo de identificação de vítimas de desastres, o DVI, da Interpol. O protocolo é utilizado no Brasil pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que une todos os estados. Esse trabalho já foi feito nas tragédias de Brumadinho, Chuvas do Rio Grande do Sul e no acidente aéreo de Vinhedo. O procedimento ocorre em várias etapas, Então, no primeiro momento, a gente fez todo o mapeamento da área, foi feito o recolhimento desse material, das 9 regiões que a gente segmentou, regiões macro, elas foram subdivididas. 8 delas já foram finalizadas e agora os trabalhos estão concentrados no epicentro. Então, esse material coletado no local, devidamente rastreado, com embalagens de segurança e tudo mais, são encaminhados para o necrotério, onde é feita uma triagem inicial, a coleta, a extração do DNA, segue depois para o laboratório para fazer o processamento e depois do processamento é feita a análise do perfil genético e comparado então com o perfil genético inicialmente colhido dos familiares, para aí sim a gente ter o resultado. Além da definição em quadrantes, as buscas estão sendo ampliadas à medida que são verificadas as condições de cada local da explosão. Edificações próximas ao perímetro também estão sendo vasculhadas em busca de elementos que levem a uma explicação das causas do acidente. O CIMEPAR vai instalar 2 estações meteorológicas em regiões de montanha no Paraná. O objetivo é aumentar a segurança de quem pratica atividades nesses locais. As estações serão posicionadas na base do Parque Estadual Pico Morumbi e no topo do Pico Olimpo, também chamado de Pico Morumbi, o ponto mais elevado do parque. Nesta semana, foi realizada uma visita técnica para definir o melhor local para instalar os equipamentos.
A expectativa é que em 60 dias as 2 unidades estejam em operação. Ter uma melhor ideia de como o clima aqui, especificamente nessa área, se comporta. Principalmente a chuva, que é uma variável super importante para dar suporte para o pessoal que gerencia o parque estadual, e também o pessoal que faz os resgates de possíveis turistas perdidos na área. Então esse é o principal motivo da gente estar aqui hoje, achando um lugar adequado para a instalação dessa estação meteorológica. O monitoramento aqui das condições climáticas, ele favorece na medida que as pessoas podem decidir não vir, se o tempo não estiver adequado, né? E também para pesquisa ao longo do tempo, né? Ter dados mais precisos aqui sobre as condições climáticas no parque, né, para o manejo mesmo da visitação. O relevo irregular das regiões montanhosas faz com que o clima mude rapidamente. Isso pode dificultar o planejamento de montanhistas, turistas e colocar vidas em risco. A implantação das estações vai contribuir para a precisão da previsão do tempo, melhorar o monitoramento e auxiliar na tomada de decisão dos órgãos responsáveis. As condições meteorológicas aqui na Serra são adversas. A gente falar que é diferente aqui embaixo, lá de cima, tudo bem, é diferente, mas quão diferente é? A gente, sem os dados, sem o monitoramento, a gente não vai conseguir identificar essa diferença. Então, por isso, a ideia de colocar um ponto de monitoramento aproximadamente 1.500 metros de altura e um aqui na base, que a gente está chamando essa área de base, que é mais ou menos a 450 metros de altura em relação ao nível do mar. As questões climáticas aqui, elas são primordiais para ter uma visitação segura. Então, diante de um clima úmido, chuvoso, as trilhas ficam mais perigosas, mais lisas, né? A condição para hipotermia, porque é alto e também tem uma temperatura mais baixa lá em cima. No verão as temperaturas são muito altas, né? Tem uma condição de amplitude térmica muito grande. As informações coletadas pelas estações meteorológicas serão atualizadas a cada 15 minutos e disponibilizadas gratuitamente no site do CIMEPAR. Os dados das novas unidades vão ajudar os montanhistas e visitantes a planejar melhor as trilhas. Em cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite anunciou a construção de um centro de referência internacional em estudos relacionados às mudanças climáticas. O anúncio inclui um edital de R$30 milhões para o financiamento de pesquisas. O Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas terá como foco pesquisas científicas direcionadas à compreensão e prevenção de eventos climáticos extremos, já que esses fenômenos estão cada vez mais presentes e intensos. Só nos últimos anos, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes históricas, estiagens severas e mais de 10 episódios de inundações de grande impacto entre 2023 e 2024, o que afetou profundamente a vida da população gaúcha. Segundo o governador, o objetivo da criação do centro é utilizar a ciência aliada ao planejamento para mitigar os efeitos e reduzir riscos. Então a gente não está criando simplesmente um centro novo que vai contratar gente, enfim. A gente vai ter um centro que vai ter um grupo, né, de trabalho, de técnicos, que vai coordenar as ações junto com a FAPER, nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, que financiam pesquisas que interessam ao Estado nas instituições de ensino já existentes. A gente demanda que elas promovam as suas associações, né, que envolvam a sociedade civil e que nos tragam, a partir das suas pesquisas, contribuições que vão interagir, né, nessa rede de colaboração que o Centro de Referência se propõe a fazer. Para consolidar a criação do centro, foi lançado durante o evento o primeiro de uma série de 3 editais que juntos totalizarão os R$34 milhões anunciados. Neste momento, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul destinará R$30 milhões para o financiamento de projetos de pesquisa em rede, incluindo ao menos 3 instituições científicas e tecnológicas e 2 empresas ou organizações da sociedade civil.
O centro, coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, será formado por um conselho consultivo que estabelecerá diretrizes e terá a participação de órgãos governamentais e externos, além de grupos de trabalho de caráter temporário, que serão compostos por profissionais de destaque nas áreas de atuação do programa. Sim, nós já estamos interagindo com outros órgãos para poder trazer essa cooperação com outras instituições. Na medida em que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul chamou a atenção do mundo, isso nos posiciona numa condição também de conseguirmos interagir com os maiores especialistas, os maiores centros, porque as pessoas sabem o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então é uma oportunidade também para nós, a partir dessa interação, beber no conhecimento já construído em outras localidades, levar servidores nossos também para esses locais, entender o funcionamento desses centros onde eles já acontecem, para trazer para cá essa expertise também. Então, essa aspiração de ser internacional é pela rede de relações que a gente pretende estabelecer. Para além desta mobilidade dos servidores que está prevista, nós também assinaremos acordos de cooperação com centros de referência internacionais, justamente para que a gente possa promover esta troca com lugares do mundo que já avançaram nesta área do conhecimento, e poderemos contribuir com estes centros e eles contribuirão também com o Estado do Rio Grande do Sul. O centro funcionará inicialmente em um Instituto de Ciência e Tecnologia a ser definido. A partir de 2026, estará junto ao Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, que é coordenado pela Defesa Civil do Estado e tem como base o Centro Administrativo de Contingência em Porto Alegre. O governo de Santa Catarina deu novos encaminhamentos para o projeto de mobilidade integrada e túnel submerso na região da Foz do Rio Itajaí. As tratativas para melhorar a mobilidade na região do Foz do Rio Itajaí teve um novo passo em uma reunião entre o governo do estado e representantes da Associação dos Municípios da região e do Consórcio Intermunicipal. As conversas antecedem a etapa de assinatura dos termos de parceria entre o governo do estado e o consórcio, prevista para outubro, com investimento estadual estimado em 24 milhões de dólares para estudos e obras preparatórias. O projeto está em vias de chegar ao Senado da República e ser aprovado, para que o financiamento do Banco Mundial possa ser assinado com a região de Itajaí. A partir daí, o Promobis, que é um programa pioneiro no mundo, será executado na sua plenitude com esses recursos dos municípios, sendo o primeiro projeto no Brasil com essa característica e no mundo também, consorciado. Tivemos a presença aqui dos prefeitos de Balneário Camboriú, a prefeita Juliana, do prefeito de Navegantes, o prefeito Liba e do prefeito Robson de Itajaí e também do prefeito Balt, presidente da associação. Essas são as entidades que organizam hoje, junto ANFRE e Cianfre, a possibilidade de que o projeto possa andar. O plano prevê uma série de ações que buscam melhorias na mobilidade da região, entre elas a construção de um túnel imerso entre Itajaí e Navegantes, que será construído em uma parceria público-privada. É uma operação importante para a mobilidade urbana da nossa região, envolvendo os 11 municípios, envolvendo ônibus elétrico, envolvendo o túnel Itajaí e Navegantes, obras em Balneário Camboriú também. Iremos revolucionar a mobilidade urbana na nossa região. Outra colocação que eu trouxe aqui é sobre a situação do próprio túnel, que acaba muitas vezes tomando conta de todo esse processo, e que não é. Até porque todos os outros municípios têm as suas intervenções municipais que serão feitas. Eu falo por mim, por Balneário Camboriú, que vai acabar aderindo a maior parte de todo esse financiamento. A nossa situação em Balneário é sobre as intervenções que nós vamos trazer diante das vias de integração com o próprio município de Camboriú, melhorando ainda mais a nossa mobilidade interna. Até porque a nossa cidade é uma cidade corredora, ela precisa ter a melhoria, de todos esses acessos com os municípios lindeiros. Então, a nossa cobrança é justamente isso, para que todo esse processo ele possa tramitar da melhor forma possível, de forma célere, mas trazendo clareza para toda a sociedade acompanhar todo o processo. A operação de crédito com o Banco Mundial para a execução dos projetos já recebeu pareceres favoráveis da Secretaria de Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda. A formalização deve ocorrer até setembro.
O valor aportado pelo Estado irá complementar os recursos internacionais, funcionando como contrapartida para acelerar as ações previstas no projeto. Nosso objetivo é apoiar e ajudar todos os 11 prefeitos, as 11 prefeituras, a fazer com que esses recursos, que montam cerca de 150 milhões de dólares entre financiamento, contrapartida e apoio por parte do governador Jorginho Mello, no valor de 24 milhões de dólares, possam ter fluidez. A ideia é que a vida naquela região seja cada vez mais adequada, coerente, e nós estamos aqui em conjunto para apoiá-los. As obras na SC 110, entre Rodeio e Pomerode, estão na reta final. Também no Médio Vale Catarinense, avançam os trabalhos na SC 421, entre Blumenau e Pomerode. Já na reta final, os serviços de revitalização da SC 110, ligando os municípios de Rodeio, Timbó, Rio dos Cedros e Pomerode, se concentram na pintura da sinalização horizontal, execução de calçadas e na construção de um trevo alemão no trecho urbano de Timbó. Já na SC 421, cerca de 3 dos 17 quilômetros da rodovia entre Pomerode e Blumenau, no entroncamento com a BR-470, já estão com pavimento renovado, faltando apenas a construção de uma nova rotatória no quilômetro 12, no município de Pomerode. O trajeto no Médio Vale é um percurso rodoviário estratégico e muito movimentado, por onde passa a produção industrial e agrícola, e também os turistas que visitam Blumenau e Pomerode. As duas obras fazem parte do programa Estrada Boa, com investimento total de aproximadamente 48 milhões de reais. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a absolvição do ex-presidente nas alegações finais do julgamento de uma suposta tentativa de golpe contra Lula após as eleições de 2022. Os advogados argumentam que Jair Bolsonaro é inocente de todas as acusações apresentadas na denúncia e que foi demonstrada a absoluta falta de provas. Bolsonaro está sendo julgado por conspiração para tomar o poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. O líder de direita e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado e outros crimes que podem render ao político mais de 40 anos de prisão. Bolsonaro se declara inocente e afirma estar sendo perseguido. Atualmente, ele está em prisão domiciliar por violar a proibição de uso de redes sociais relacionada ao julgamento. Bolsonaro também usa uma tornozeleira eletrônica desde meados de julho. O Supremo Tribunal Federal deve emitir o veredito nas próximas semanas. Agora, intervalo, você vai ver a seguir. Peru promulga a lei de anistia militares. A ação é questionada por organismos de direitos humanos. Zelensky e aliados pressionam Donald Trump para um cessar-fogo na Ucrânia. E ainda, Garopaba, no sul catarinense, dá boas-vindas às baleias francas com festival cultural. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família.
Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h20, vamos com os destaques internacionais. Uma nova lei no Peru concedeu anistia a militares e policiais acusados de violações de direitos humanos durante o conflito armado entre 1980 e 2000, que matou cerca de 70 mil pessoas. A medida aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo gerou críticas de organismos internacionais. A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou nesta quarta-feira uma lei de anistia a policiais e militares processados por violações de direitos humanos durante o conflito armado que deixou centenas de milhares de vítimas entre 1980 e 2000. A mandatária defendeu a medida questionada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros organismos internacionais que consideram que a lei, impulsionada por forças conservadoras no Congresso, deixa impunes crimes atrozes. Estão equivocadas aquelas instituições internacionais ou nacionais, influenciadas por ideologias totalitárias que pretendem submeter o Peru aos seus desígnios. Se elas se colocam do lado de quem violou os direitos humanos dos nossos compatriotas, nós estamos ao lado do Peru, dos peruanos de bem, que só querem paz e não mais derramamento de sangue. Del Peru, de los peruanos de bien. Segundo a nova lei, a anistia se aplicará a agentes uniformizados e civis que ainda não tenham sido sentenciados pela Justiça. Também prevê a libertação de condenados com mais de 70 anos. Organizações de direitos humanos estimam que a norma beneficiará cerca de 900 militares e policiais, entre eles vários generais. Em agosto de 2024, o Peru também aprovou uma lei que declara prescritos os crimes de lesa humanidade cometidos antes de 2002 na luta contra as guerrilhas. A iniciativa beneficiou o falecido ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por ordenar 2 massacres de civis perpetrados pelo Exército em 1991 e 92, assim como 600 militares processados. O conflito interno no Peru, em que as forças do Estado enfrentaram as guerrilhas, segundo dados oficiais, deixou cerca de 70 mil mortos. Um congressista de direita escapou nesta quarta-feira de um ataque a tiros em uma área de atuação da guerrilha na Colômbia, no dia em que foi enterrado o corpo do senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe, vítima de magnicídio. Um congressista colombiano escapou ileso de um atentado enquanto viajava com a equipe pela região sul de Huila. Júlio César Triana, crítico ferrenho do governo de esquerda do presidente Gustavo Petro, relatou que o veículo em que estava foi atacado com pistola e fuzil na área onde opera a guerrilha das Farc. Após o tiroteio, Petro enviou um helicóptero para resgatar o congressista. Posteriormente, o deputado publicou outro vídeo em que aparecia acompanhado pela polícia e afirmava estar são e salvo. Sofremos um ataque feroz, um ataque descontrolado. 8 impactos de bala de fuzil e pistola 9mm. Estavam esperando especificamente o veículo em que eu viajava. O ataque ocorreu no mesmo dia do enterro do candidato presidencial de direita, Miguel Uribe, que foi baleado durante um comício em 7 de junho. A morte dele reacendeu o espectro da violência política que assolou a Colômbia nas décadas de 1980 e 1990. Líderes europeus reforçaram a pressão sobre Donald Trump para que o encontro com Vladimir Putin no Alasca resulte em um cessar-fogo na Ucrânia. A ausência de Volodymyr Zelensky na reunião aumenta o temor de que o país seja pressionado a fazer concessões territoriais.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e aliados europeus pediram nesta quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressione por um cessar-fogo durante o encontro com o colega russo Vladimir Putin na sexta-feira no Alasca. Zelensky não vai participar da cúpula, o que aumentou os temores de que Washington e Moscou cheguem a um acordo que obrigue a Ucrânia a fazer concessões territoriais. Na terça-feira, as forças russas obtiveram o maior avanço em 24 horas em mais de um ano na Ucrânia. Zelensky viajou nesta quarta para Berlim para participar ao lado do chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz, de outros líderes europeus e dos chefes da OTAN e da União Europeia, de uma videoconferência com Trump a fim de formar uma frente comum contra a Rússia. O chanceler alemão insistiu que o cessar-fogo deve ser estabelecido primeiro, antes de qualquer negociação de paz, e que a Ucrânia deve estar presente à mesa em qualquer reunião posterior à de Alasca. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a vontade dos Estados Unidos é obter um cessar-fogo na Ucrânia. Trump disse que quer organizar uma reunião com Putin e Zelensky quase imediatamente após a cúpula do Alasca para pôr fim à guerra. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira que tomaram medidas para revogar e restringir vistos de funcionários do governo brasileiro e ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde, por cumplicidade com o programa Mais Médicos. De acordo com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, a OPAS serviu como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Mais de 8 mil médicos cubanos participaram de 2013 a 2018 do Mais Médicos, um programa criado para atender regiões pobres e zonas rurais do Brasil, que operou por meio de um convênio com a OPAS. Passar muito tempo em frente a uma tela pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças. É o que aponta um estudo recente realizado na Dinamarca. De acordo com os pesquisadores, o uso prolongado de celulares, tablets ou televisão está associado a um maior risco de doenças cardíacas e metabólicas na infância. O texto ainda inclui a possibilidade de hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina. Utilizando dados de grupos de crianças e jovens de 10 a 18 anos, mais de 1.000 ao todo, os pesquisadores analisaram a relação entre o tempo de tela e os chamados fatores de risco cardiometabólicos. Os hábitos de sono também foram levados em consideração. A análise revelou que cada hora adicional em frente a uma tela aumentava o risco, sendo mais significativo nos jovens de 18 anos do que nas crianças de 10. Somado a isso, o risco aumentava quando o tempo de sono era menor. Ainda que os efeitos negativos das telas para crianças e adolescentes não sejam um consenso entre os pesquisadores, a maioria concorda que os mais jovens estão mais expostos ao risco que os adultos. E no primeiro confronto brasileiro pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo derrotou o Internacional por 1-0 no Maracanã, com gol de um antigo carrasco colorado. Com mais de 68 mil torcedores no Maracanã, recorde de público de clubes brasileiros nesta edição da Libertadores, a maioria rubro-negros, o primeiro tempo foi de domínio absoluto do Flamengo. O time carioca chegou a ter 73% de posse de bola. Sob forte pressão, o Colorado não conseguia avançar além do campo defensivo. Mas mesmo com controle da partida, os flamenguistas criaram poucas oportunidades. E as melhores terminaram em defesas importantes do goleiro Rocher. Já que com a bola rolando, houve excesso de preciosismo. O gol só veio após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo. A zaga colorada vacilou e Bruno Henrique subiu livre para cabecear para o fundo da rede. Assim como em 2019, Bruno Henrique voltou a ser o algoz do Internacional na Libertadores. Há 6 anos, pelas quartas de final, o camisa 27 fez 2 gols, também no jogo de ida no Rio, na vitória por 2-0, que abriu o caminho para a classificação rubro-negra, confirmado em Porto Alegre com empate de 1-1. O
O Flamengo foi para o intervalo com a vantagem, mas no segundo tempo, o Internacional passou a se lançar mais ao ataque, ainda assim com pouca criatividade, enquanto o Flamengo perdeu a intensidade ofensiva, mesmo mantendo o controle da partida. Com o jogo mais lento, os treinadores promoveram mudanças, mas o cenário pouco se alterou. No final, o Colorado ainda tentou uma pressão, mas teve apenas um chute mais perigoso defendido por Rossi. O Flamengo segurou o resultado até o apito final. E mesmo com a vantagem mínima, o time de Felipe Luiz pode até empatar no próximo jogo, marcado para a próxima quarta-feira, com expectativa de casa cheia no Beira-Rio. Neste domingo, as duas equipes também se enfrentam no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão. E ainda pela Libertadores, o Botafogo está vencendo por 1-0 a LDU. O Palmeiras entra em campo às 9h30 da noite. Pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro está empatando em 0-0 com o Godoy Cruz, em Minas. A celebração de boas-vindas às Baleias Francas, evento realizado no município de Garopaba, no litoral sul catarinense, comemora este ano a 10ª edição. O evento é gratuito e será realizado neste domingo, dia 17 de agosto, com programação cultural e ambiental aberta à comunidade. São 10 anos reunindo a comunidade de Garopaba e região em uma grande festa em celebração a esses cetáceos que visitam praias da cidade todos os anos. A celebração conta com a colaboração de entidades, órgãos do município e da comunidade local, que trabalham para expor no evento projetos, artesanatos, comidas típicas e outros atrativos que compõem a celebração de boas-vindas às Francas. A 10ª edição reforça a importância da união da comunidade em promover a preservação e conscientização ambiental. Ela acontece num formato de um festival. Eu acho que é isso que ela vem se fortalecendo cada vez mais, né? E nós, enquanto organizadores, também estamos entendendo isso, né? Enquanto naquele palco existem atrações, né, de música, de dança, de teatro, principais, como a gente fala, na praça, compondo tudo isso, estão as pessoas que representam esse território, né? Ou que estão de alguma forma ligadas a ele pela educação, pelo social, pela proteção aos animais, né? Comerciantes de alimentos, né? Também locais, né? Iniciado em 2016, o festival nasceu com o propósito de sensibilizar a população sobre a importância da preservação do berçário da baleia franca, que viaja das águas geladas da Antártica até as águas mais quentes e calmas do litoral catarinense, para reproduzir e cuidar dos filhotes. O Festival de Boas-Vindas às Baleias Francas é muito mais do que uma sequência de atrações musicais, teatro, dança, cultura e arte, ou atividades educativas. É uma oportunidade para as entidades, para os cidadãos, para todos os que moram aqui, que visitam aqui, no coletivo, entenderem mais a riqueza que nós temos, que esse território, né, maravilhoso nos oferece, e com isso, a partir da baleia, conectar isso com aquilo que nos atraiu aqui, que é a beleza natural, é a cultura das comunidades tradicionais, né? O acolhimento desse povo, né? E com isso, ajude a proteger isso, né? A que isso continue sendo, que Garopaba e região continue sendo esse paraíso que a gente conhece. A celebração já faz parte do calendário cultural do município, que conta com apresentações musicais, teatrais, oficinas, dança e contação de histórias para todas as idades. Este ano, novas bandas irão se apresentar. Atividades de palhaçaria também é novidade. Tudo isso para convidar vocês para a celebração de Boas-Vindas às Baleias, que acontece neste domingo, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, onde teremos diversas atividades, atrações musicais, de teatro, de dança, para a criança, para o adulto, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó e para todos que queiram se divertir com propósito. Venha, por favor, nos acompanhar e festejar conosco a 10 anos de celebração de Boas-Vindas às Baleias Francas.
É isso aí, imperdível. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e aproveite também para se inscrever no canal. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.